Oi amigos, olhem, resolvi fazer esta experiência nova. De vez em quando vou ler assim uns livros, alguns que eu nunca li, outros que já li e gostei muito, mas já li há muito tempo. E vou fazê-lo porque tenho o hábito de ler em voz alta desde pequenina. Lia para a minha avó, gosto de ler para o meu companheiro, leio para a minha mãe. Não sei explicar bem porquê, mas gosto de o fazer, isso é que interessa, dá-me prazer e não faz mal a ninguém. E então resolvi partilhar esta experiência convosco. Bora viver esta novidade juntos? Este livro eu nunca li. Não sei se vou gostar, se não vou, vocês vão poder avaliar também por vocês. É do Eduardo Sá, chama-se Quem Nunca Morreu de Amor. Eu vou-vos ler o que é que diz aqui na parte de trás do livro. Num livro de amor nunca se entra, e não se toca, aliás. Na verdade, nem o olhar, mesmo de soslaio, se lhe devia dirigir. Ninguém devia ir à procura de si folheando-se num livro, muito menos num que nos fale de amor. Eduardo Sá avisa logo no início: cuidado com o que se procura num livro de amor, porque arriscamo-nos a encontrar, no espelho das páginas, a nossa própria história, as relações que tivemos, os homens ou as mulheres que amamos e que ainda hoje nos visitam, quando à noite se aninham nos lençóis da memória. Nas histórias dos outros que Eduardo testemunha e observa, revemos-nos sempre. Os nossos amuros, as dúvidas, os medos, a esperança. Guiados por ele, trilhamos novamente o caminho tantas vezes percorrido, mas descobrimos que afinal havia ali um cruzamento que nos tinha passado despercebido, onde podíamos ter mudado de direção, ou uma ponte que decidimos ignorar quando era tão fácil atravessá-la. Descobrimos também por entre textos onde o amor é sempre posto a nu, uma outra história que emerge de mansinho, em quadros pontuais. Conhecemos João Anacleto, homem resignado à vida, e a bela e livre Esmeralda, que o destino lhe devolve passados 30 anos. Vemos como uma corrente de bicicleta ao partir-se os volta a unir, ou talvez não. Porque o João e a Esmeralda somos também nós, às vezes tão dados a equívocos, tão presos a bravatas e orgulhos que nos esquecemos de ver o essencial. E o essencial, ao contrário do que pensamos, não é invisível. Vê-se no olhar de quem nos vê o coração. É o que nós todos costumamos fazer antes de começar a ler um livro, não é? É decidir se vamos ler pela história que está aqui atrás. Eu achei interessante. Então vai começar. Sempre que se ama, é para sempre. Reservado o direito de admissão. Todos os livros são perigosos, sobretudo aqueles que a páginas tantas parecem simples, ou mesmo em tosco, ou até rudimentares. Folheia-se uma página, passa-se noutra de fugida, e sem que se dê conta tudo se desfoca. E de um livro fica um corrupio. Por mal que pareça, ele traz-nos para dentro. Para-nos de certo modo. Espalha-se em nós, e só então parece estranho, ele move-se para quem se move no nosso coração. Seja quem for que seja. Um livro comove, e é isso que lhe dá o furor. De entre os demais, talvez os livros que nos falam do amor sejam os mais perigosos entre os livros perigosos. Não se devia lê-los, nem folheá-los, nem lhes tocar sequer. Por raros que nos façam sentir, nenhum livro é grande a ponto de ser tão acolhedor como pareça. Num livro de amor nunca se entra, e não se toca, aliás. Na verdade, nem o olhar, mesmo de soslaio, se lhe devia dirigir. Ninguém devia ir à procura de si folheando-se num livro. Muito menos de um que nos fale do amor. Por mais que se encontre mais facilmente quem repara naquilo que lhe falta. Voltemos ao livro. Vamos agora supor que, mesmo inadvertidamente, insistiu. E entrou. Daqui por diante é provável que imagine que ele se costurou de ideias desgarradas. E é verdade. Um livro não tem uma missão. Serve, quando muito, para nos reconciliar com a admiração. O que só é possível se ele se espantalhar por nós. Reconheço, os livros nunca são inofensivos, porque deslindam. Um vulto ou uma sombra. Um mistério ou um assombro, por exemplo. Nem mesmo os livros que nos alindam serão inofensivos, porque comovem e remexem. Já os livros mais perigosos são os que relindam, os que nos tornam lindos outra vez, portanto.
e tudo a partir daquilo que, parecendo desperdiçável, se resgata de nós. Se ainda assim, depois de advertido, se aventurar a entrar no livro, entregue-se ao perigo. Entre e relinde-se, desejo eu. João e Esmeralda, o vendedor de histórias de amor. Num princípio de noite, já em outubro, tocaram-lhe à porta de forma delicada. Num impulso quase inexplicável, Esmeralda levantou-se e, sem sequer pensar, abriu-a. Do lado de fora tinha um homem forte e despenteado com um olhar bondoso. Vestia um casaco cinzento, 2 números abaixo do que devia, todo devidamente apertado, com um polo verde por dentro que parecia lutar para não morrer, sem ar, entre a barriga dele e os botões que pareciam entrar em colapso a qualquer momento. A barba meio selvagem e as palavras que articulava mal davam-lhe um ar único, que mereceu a sua curiosidade. Quando falava, aquilo que dizia tinha milésimos de segundo de atraso em relação à expressão do seu olhar, sempre transparente, que ia mais à frente, e que aprendeu. Boa noite, senhora, disse ele com um sotaque estranho aos seus ouvidos, de uma forma que a fez escutar. Sou vendedor de histórias de amor, mais propriamente. Refeita da surpresa, Esmeralda recuou e assumiu uma postura firme mas cuidadosa em relação ao vendedor de histórias. Ok, amigo, desculpe lá, mas não preciso. Sim? Mal começou a deslizar a porta, para a fechar de forma vagarosa, entrecortando o gesto com um sorriso suave quase a desculpar-se, o vendedor de histórias de amor reagiu desconsolado. Tenho pena. Não há meio de convencer ninguém que todos precisamos de ler as nossas histórias de amor. As nossas, disse você? Perguntou surpreendida, parando a porta, como se nada daquilo lhe soasse à lábia vulgar de todos os vendedores de todas as coisas. Sim, os livros que eu vendo são estranhos, reconheço. Abram-se em que página se abram, encontra sempre uma história única, de amor bem entendido, que muito depressa irá reconhecer, e que mal dê por isso, será sua. Esmeralda sorria perante a quase petulância do vendedor de histórias de amor. Por mais que o seu ar fosse ao contrário daquilo que sentia, quase desolado. Mas fosse pelo seu ar, fosse pelo tom com que vendia histórias, não deixou de ter pena do homem. Ele parecia acreditar nas histórias que vendia. Depois de encolher os ombros, já sem jeito, o vendedor de histórias coçou a barba. Não acredita em mim, já percebi. Acenou levemente que não. Quase contrafeita, fechou a porta. Mas por um momento arrependeu-se. Um arrepio de superstição fez com que hesitasse. Percebeu mais tarde que uma parte de si acreditava que sempre que não se abre uma história de amor, alguma coisa em nós de forma misteriosa se desencoraja e desencanta. Reabriu a porta de uma vez, só para perguntar ao vendedor se ele tinha histórias com um final feliz. Para sua surpresa, o homem sorriu, de forma aparentemente mais consolada. Histórias de amor com um final feliz? Não tenho, senhora. Desculpe. As minhas histórias felizes não têm final. Talvez por serem felizes, coçou a barba pausadamente enquanto olhava para o saco das histórias. Quase envergonhada adiantou. E nas minhas histórias, felizes, vamos supor, não há quem não morra de amor. Quer uma dessas, pode ser? Interrompeu num impulso. Tem a certeza? Perguntou o homem incrédulo diante do seu ar tão determinado. Sim, sim, respondeu-lhe já impaciente. Depois de muito a procurar, o vendedor fez um sorriso vitorioso. Tirou do seu longo saco azul de pano um livro que, com um sopro, tentou que ficasse mais apresentável. Puxou pela manga do casaco e passou-a sobre ele várias vezes. Bateu na capa de forma vigorosa. Sacudiu-o uma outra vez e esticou-lhe finalmente. Aqui o tem, senhora. Estendeu a mão para o vendedor, mas de uma forma incompreensível o livro esfumou-se ali mesmo ao pé de si, com ela incrédula, sem reagir, e acordou, contrariada, como se esperasse contra tudo o que pudesse imaginar por uma história de amor. Era claro para si que todos temos histórias de amor, e que falamos delas como se fossem aquilo que quase todas nunca foram. Mas será que às suas lhe faltou também morrer de amor? O amor é uma chatice. O amor não é fácil. Dá trabalho, ocupa tempo, dói, desafia, leva-nos ao erro e ao engano, revolve e desarruma.
E por mais que as pessoas, depois de entrarem na nossa vida, nunca mais saiam de dentro de nós, muito raramente se ama para sempre. É pela falta do amor ou pela forma quase despercebida como nos inibe pelo desamparo com os silêncios mais ressentidos, que todos já morremos de amor diversas vezes. E quase todos morremos de véspera. E, no entanto, mais nada regenera, mais nada é redentor e mais nada ressuscita do que o amor. O amor apanha-nos sempre de véspera, de surpresa. Na verdade, nunca estamos preparados para o amor. O amor é confuso e, por mais que não tenhamos olhos para mais ninguém que não seja quem amamos, porque estamos invariavelmente atentos e porque somos sempre intuitivos e sensíveis, amar não representa nunca um voto de castidade para com a beleza e para com a vida. Daí que o amor ligue passado e presente, ligue memória, fantasia e outros amores. Por outras palavras, uma história de amor acaba sempre numa encruzilhada de histórias. E por isso, muitas vezes, contra a nossa vontade, liga pessoas, liga memórias, liga dores e omissões, e liga o que liga com aquilo que desliga. Na verdade, o amor não serve para se viver no singular, porque liga nomes e cheiros, liga lugares, liga sons e pormenores, sobretudo se forem mínimos, insignificantes ou mesmo fugazes, ou quase invisíveis, e liga-nos a quem de tanto lhe fugirmos, mais presos nos torna a si. Talvez só o amor nos torne indivisíveis, e teimosamente só quando dividimos o amor ele se multiplica, muito para lá das cavidades do nosso coração. Na verdade, fomos todos mal educados para o amor, e iludidos até, porque o amor nunca é sempre cor-de-rosa, mas seja pelo que for, somos desmazelados, demasiado desmazelados, para com o amor. Às vezes vivemos-lo com gestos de amo-te, mas não de desejo, como se fosse possível ter-se intimidade sem se ser íntimo. Às vezes confundimos-lo demais com a sexualidade. Quase sempre esperamos que ele nos procure, ou que nos caia no colo de forma acidental ou distraída, mesmo quando mal o olhamos nos olhos e nos colocamos diante do amor de um jeito pouco humilde, pouco amável, pouco amante e preguiçoso. Por mais que muitos amores pareçam, a quem os desconheça, mais ou menos improváveis, todo amor, para sempre amor, tem de ser provável. Provável ter em si o seu quê de alguma insegurança que ora o torna compreensível, ora o faz contraditável. Provável de, em todos os momentos, ser preciso sentir-lhe o paladar. E provável de nos pôr à prova e de nos dar provas. Por mais que não pareça, todo o amor é uma prova, de vida. O amor, para ser amor, precisa de gestos, necessita de surpresas, mas precisa sobretudo de palavras. Daí que esperar que alguém penetre do nevoeiro dos nossos silêncios para que repetidamente nos pergunte o que é que se passa, talvez não seja amor, mas um mal-entendido. E quando já em desespero nos lamuriamos que se perde no tempo a última vez que alguém muito nosso nos convidou para um jantar, e essa pessoa nos responde que não seja por isso, jantamos hoje, pois claro, aquilo que se passa talvez não seja amor, mas um peso no estômago. E quando ousamos ser surpreendidos por um programa de fim de semana e a melhor surpresa que nos reservam será dizerem-nos: fim de semana a dois? Boa ideia, marca tu. Aquilo que se passa não é amor, mas uma passividade sufocante. E quando esperamos que alguém que nos diga que nos ama e temos como resposta: eu também, ou mais simplesmente: tu sabes. Aquilo que se passa não é amor, é um escombro que nasce onde devia haver uma janela. O amor nunca nos procura. Pode parecer que sim, eu sei, mas não. Primeiro vem tudo aquilo que se trabalha para o amor, só depois a paixão, e a seguir, claro, a ousadia de o desejar, a ânsia de lutar por ele e a capacidade de o saber esperar. O amor não passa de moda, mas por mais que todos falemos nele, são poucos aqueles que acreditam que o amor é possível. E menos ainda os que trabalham muito, de forma humilde, até que o consigam encontrar. Por mais que haja quem os ponha em dúvida e lhes diga: andas à procura de alguém perfeito? Não, devia ser a resposta. Ando à procura de ter a certeza de quem mereça o meu amor. Porquê é que somos tão preguiçosos para com o amor? Porque mal ou bem fomos todos um bocadinho amados. E isso faz com que nos imaginemos com um valor facial muito acima daquele que temos. E nos leva a que fiquemos, sobretudo, à espera que as pessoas especiais venham ter connosco e falem por nós.
E antes ainda de nos engasgarmos com uma palavra, que adivinhem os gestos certeiros com que o nosso coração ora palpita e oscila, ora chega ao céu sem dar por isso. Como se alguém muito mais do que nós tivesse de trabalhar para alimentar o nosso amor. Como se fôssemos os mais bonitos, os mais singulares ou mesmo os mais preciosos. Como se mais ninguém fosse além daquilo que temos para lhe dar. Como se o amor fosse nosso e só nosso. E nunca um eu e tu que liga, de forma irrepetível, o nós a mais ninguém. Se bem que eu amo-te, mas não te desejo, de algumas pessoas dê ao amor uma aura etérea e intocável, como se fosse possível esperar que alguém nos adivinhe à margem da curiosidade de olhar para dentro de tudo aquilo que lhe damos a conhecer ou mostramos, é verdade que para a maioria das pessoas a sexualidade parece ser tudo o que resta quando o amor já se esgotou. Talvez por isso a vivam de forma eufórica, como acabam por fazer todos aqueles que não aceitam que a vida precisa de alguma dor para que seja linda. Talvez por isso se dispam muito mais depressa por fora do que se despem por dentro. E sendo assim, talvez vivam o dia seguinte com o sentimento de que o ontem se terá tornado, muito depressa, tarde demais. Talvez porque confundam alegria, que é uma experiência de encontro e comunhão, com euforia, que é um grito de triunfo sobre uma dor que nos persegue. O amor não se faz sem muitas pessoas a viver no nosso coração. Mas quanto mais as pessoas do nosso coração são desconhecidos ou hospedados em nós, mais o amor, que é transparente, ganha em desconfiança e se torna estranho. E não é possível ser estranho e feliz ao mesmo tempo. E, no entanto, sem sexualidade não há amor. Porque só quando dois mundos se cruzam no mesmo olhar o amor fala por nós. E só quando duas vergonhas costuram uma cumplicidade indesmentível o nosso amor ganha, quase sem querer, a nossa cara. E só quando dois gestos se casam e se ligam num único movimento e dois ritmos desaguam um no outro é que corpo, cabeça e alma falam do amor por nós. Só o amor nos casa e só a sua ausência nos divide por dentro e divorcia. E é tal a ânsia de ir depressa ao seu encontro que às vezes imaginamos que basta o nosso amor para sermos amados. Por mais que o melhor do nosso amor não chegue para arrebatar quem não fazendo de nós parte de si, não é, também por isso, aquilo que nos falta para ser o nosso amor. Já todos fizemos generosamente por amar sozinhos. Por mais que às vezes não fique claro se gostamos de alguém ou simplesmente se gostaríamos da forma como essa pessoa gosta de nós. Há muitos eu queria ser feliz em todos os amores, por mais que um eu queria ser feliz seja uma espécie de quer amar para ontem. Mas afinal, depois de viver com o seu amor, sente mais orgulho ou mais vergonha? Transformou-se numa pessoa mais bonita ou mais feia? O tempo foge-lhe ou passa devagar? Está mais trôpego ou trôpega com as palavras ou mais inteligente? Está mais apaixonado ou apaixonada ou sente-se insonso ou insonsa? E a sua paixão tem a sua cara? Está mais bonito, bonita, mais orgulhoso, orgulhosa, mais inteligente e mais intenso, intensa em relação a tudo aquilo que vive? Deixe-se ir. Talvez esteja a construir uma paixão. Mas se tem contas separadas, se os códigos do seu telefone são mais ou menos secretos, se não se confia todo ou toda quando se trata de se despir por dentro, isso de ser totalista com as terminações tem graça. Se se perdeu da paixão, pode sentir-se amado ou amada? Sem paixão as pessoas coabitam, mas não convivem. Casam, mas não namoram. Não é possível amar alguém que só pareça lindo. É preciso que nos despenteie o coração, claro, mas que nos torne inteligentes e que nos leve a dizer com uma surpresa acidental: caí em mim, e que dando um ar da sua graça nos devolva mesmo contrafeitos ao melhor do nosso coração. Mas se a pessoa a quem nos dedicamos vive cada um dos nossos amo-te, como se as palavras fossem uma escalada que de tão íngreme a faz ficar por um sussurrado gosto de ti, então o amor talvez viva ao engano. Quando se tem dificuldade em dizer amo-te, isso não quer só dizer que se é trapalhão com aquilo que se diz, mas antes que há quem se desculpe com isso quando não é capaz de assumir com coragem que não nos ama. Não se ama se nunca se pedir desculpa, e não se ama se nos desculparmos demais.
Quem ama não se atrapalha com as palavras, nem faz tudo aquilo que não diz um amor de malas sempre à porta. Todos os amores são para sempre, mas todos morrem, por mais preciosos que pareçam, de descuido. As pessoas casam-se precipitadamente e divorciam-se ainda mais depressa, e é fácil que seja assim, porque nem sempre as pessoas se casam por dentro quando se casam por fora, porque casam vezes demais com o seu melhor amigo em vez de casarem com o grande amor da sua vida, e porque entendem que o maior desafio que o amor lhes coloca seja o de irem, sem erros nem perdas, ao seu encontro. E pior, como se mais importante que encontrar um grande amor não fosse nunca o perder. Sempre que trabalharmos mais para a nossa profissão do que para o namoro, estamos a pôr o amor em primeiro lugar quando trabalhamos todos os dias para nos divorciarmos. Por mais que muitas vezes a carreira não estrague um casamento, antes o proteja de um divórcio. Um casamento nunca é um contrato, é um estado de espírito. Mas depois há as exigências familiares, o espaço imenso que as crianças ocupam, os anseios e as contrapartidas de uma carreira, as aflições das famílias e as obrigações sociais. E quando se dá por isso, os conflitos saudáveis, por quase nada, fazem um novelo de silêncio e quase deixam de existir. E se é verdade que sempre que namoramos nos casamos por dentro um bocadinho, mal desistimos de namorar, divorciamos. Hoje, 10 centímetros e amanhã ou depois, mais outros 20. E quando se repara, somos familiares que ficam estranhos e pessoas íntimas que se desconhecem todos os dias um pouco mais. E enquanto isso se dá, as pessoas encontram-se sexualmente, mas não se amam. A sexualidade é vezes demais o rendimento mínimo garantido de uma relação que se constipou para o amor. Talvez seja por isso que muitos casais que não falam, não se zangam, não constroem sonhos e não brincam, e que nunca se dispam por dentro. E é por isso que não é nítido que com o tempo a sexualidade se torne para eles necessária ou insubstituível. Por mais que para muitos haja uma febre de sábado à noite, uma espécie de epidemia atípica de hoje não, porque me dói a cabeça, como se fosse possível que duas pessoas que se deviam amar se abusassem, simplesmente. As pessoas tornam-se mais feias quando ficam mais velhas? Ou, de outra forma, porque é que as pessoas parecem perder a beleza quando crescem? Porque acumulam dores por cicatrizar? Porque vão de desilusão em desilusão e sentem que deixaram de esperar o que quer que seja da pessoa com quem estão? E porque parece não haver quem as consiga arrebatar, admirar, entusiasmar ou surpreender? Quando é que dói o amor? Quando a sua falta nos ajuda a descobrir que muito depressa o amor se tornou tarde demais. Quando é que ele nos adoece? Quando amamos a olhar para trás? E quando é que por fim nos mata? Quando a pessoa com quem estamos nos faz ter mais saudades que esperança. E é por tudo isso que só o amor faz com que nunca se morra só uma vez. Faz bem ou faz mal lembrar-nos, com frequência, da pessoa com quem, antes de estarmos numa nova relação, estivemos anteriormente? Faz bem. Desde que a memória não exagere, claro. E quando temos uma nova relação, é normal sermos atropelados por sonhos onde entram pessoas importantes para o nosso coração, por quem antes nos apaixonamos? Não. É saudável, claro. Nunca se ama sem contraditório. E é normal trocarmos de vez em quando os nomes dessas pessoas e chamarmos aquela que entretanto entrou na nossa vida o nome da outra? É normal, mas não convém. E é finalmente normal apresentarmos as faturas de um amor que correu mal a uma pessoa que entretanto chegou à nossa vida? Ou vingarmos-nos nessa pessoa de tudo aquilo que uma outra nos fez? Não, não é normal. É fatal. Porquê é que temos tantas vezes a sensação de atrairmos as pessoas que mais nos magoam? Porque de entre a pequena multidão das pessoas com quem se costura o nosso amor, são mais às vezes aquelas de quem fugimos do que todas as outras que ligando, nos educam para o amor. Fugir de alguém que vive em nós faz com que fiquemos presos a esse alguém para quase sempre. O desejo não é uma chama que se incendeie sem querermos. Às vezes, todos sabemos, até parece ser assim, mas o desejo é muito mais uma consequência do que o ponto de partida. Mas então, por que é que há amores à primeira vista? Porque não estando nunca distraídos, há pessoas que ligam em nós num flash desejo, paixão e amor como mais ninguém até aí parecia levar-nos a ligar. As pessoas prevenidas têm mais hipóteses de ser mais felizes ou, pelo contrário,
ficam mais facilmente sozinhas. O calculismo é amigo do amor? É possível preparar o dia seguinte de véspera? É possível ser desconfiado e feliz ao mesmo tempo? Como é que se pode confiar de olhos fechados e desconfiar ao mesmo tempo? De quantas pessoas se costura o nosso amor? De uma pequena multidão? E é por causa delas todas que descobrimos o amor. E por causa das outras também, ao pé das quais cada dia seguinte se tornou tarde demais. E daquelas que fazem um esforço para ser melhores, por mais que nós merecêssemos que elas fizessem mais do que um esforço. Por mais que seria bom que fossem melhores, sem esforço. E das outras com quem quase tudo correu mal e só por isso vivem para sempre tatuadas no nosso coração. E das outras, claro, junto de quem tantas coincidências não podiam ser assim, tão acidentais como pareciam. E costura-se ainda finalmente com quem mereceu a veleidade de ser a pessoa, de entre todas as demais da nossa vida. Será que escolhemos o amor ou o amor nos escolhe a nós? Não sei. Mas seja como for, nunca se ama sem se comparar, sem se hesitar e sem contraditar. Com quantas pessoas é que dormimos sempre que nos deitamos ao pé do nosso amor? Com ele, claro. E quantas pessoas fazem o nosso amor e nós quando dormimos em sossego? 2, claro. 2 pequenas multidões. Algum amor é para sempre? Sim, mas só se for eterno enquanto dura. E vamos ficar por aqui. E fica prometido que é para continuar. Espero que tenham gostado.